Bom dia, mais uma manhã com Cristo se iniciando. Hoje, dia 28 de fevereiro, último dia do mês de fevereiro, domingo. Então vamos à mensagem do dia de hoje, que é Questões do Cotidiano, publicado no Reformador, julho de 1969, página 148, e também no livro Segue-me, edição O Clarim, capítulo Questões do Cotidiano. A mensagem é referente ao Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 13, que diz o seguinte: E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Estamos chegando aqui já à parte final do nosso Pai Nosso. Está chegando, né? Já andando, né? E aí vamos andar mais um pouquinho daqui a pouco e vamos entender aí a questão das coisas fundamentais que estão contidas no Pão Nosso, para que a gente possa entender realmente o sentido dessa oração tão importante, orientada pelo Cristo. Vamos lá. Questões do cotidiano. Se formos injustamente desconsiderados por alguém, não será mais razoável deixar esse alguém com a revisão do gesto irrefletido, ao invés de formularmos exigências nas quais viremos talvez unicamente a perder a própria tranquilidade? Se formos ofendidos, por que não nos colocarmos, por suposição, no lugar daquele que nos fere, a fim de enumerar as nossas vantagens e observar, com silencioso respeito, os prejuízos que lhe dilapidaram a existência? Se incompreendidos, não será mais aconselhável empregar o tempo trabalhando na execução dos deveres que esposamos, ao invés de fazer barulho para descerrar prematuramente a visão dos outros, às vezes com agravo de nossos problemas? Se criticamos em razão de erros nos quais tenhamos incorrido, por que não nos resignamos às próprias deficiências, retomando o caminho reto, sem reações e provocações que somente dificultariam a nossa caminhada para frente? Se abatidos na provação ou na enfermidade, por que insurgir-nos contra as circunstâncias temporariamente menos felizes a que nos encadeamos, desprezando as oportunidades de elevação em nosso próprio favor? Em quaisquer lances difíceis do cotidiano, adotemos a serenidade e a tolerância, as duas forças básicas da paciência, porquanto, se não prescindimos da fé raciocinada, para não cairmos na cegueira do fanatismo, precisamos da paciência, meditação e autoanálise, a fim de que não venhamos a tombar nos desvarios da inquietação. Muito interessante. Questões do cotidiano. Muito bacana. Muito oportuno, eu posso dizer. Porque são tantas circunstâncias que vivemos, tantas situações que estamos vivenciando, e às vezes a gente envereda por tanto problema, tanta coisa, sem a mínima necessidade. O Emmanuel é assim, como sempre, né? É muito feliz nas colocações que ele faz aqui. Eu vou reler algumas e vou comentar, só para que a gente possa realmente entender essa mensagem. Se fomos, olha como é que ele fala, se fomos injustamente desconsiderados por alguém, não será mais razoável deixar esse alguém com a revisão do gesto refletivo, ao invés de formularmos exigências nas quais viremos, talvez, unicamente a perder a própria tranquilidade? Às vezes a gente fica exigindo, tem que me pedir desculpa, tem que se retratar, tem isso, tem aquilo, e nós perdemos a nossa tranquilidade e o indivíduo segue em frente. Deixa ele vai chegar o momento certo que ele vai ter que refletir sobre o gesto que ele fez. Um dia chegará o momento dele de refletir e resgatar isso. Ele vai ter que fazer, é da lei da vida. Se fomos ofendidos, por que não nos colocarmos,
pôr suposição no lugar daquele que nos fere, a fim de enumerar as nossas vantagens e observar com silêncio respeitoso os prejuízos que lhe dilapidam a existência. Se fomos ofendidos, gente, o erro maior é daquele que ofende. Ele está criando circunstâncias nocivas para a própria vida. Está dilapidando a própria existência. Nos coloquemos no lugar dele, sigamos em frente, deixamos ele com a responsabilidade dos atos que ele cometeu. Ser incompreendidos, muitas vezes somos incompreendidos. Não será mais aconselhável empregar o tempo trabalhando na execução dos deveres que esposamos nas nossas atividades. Ao invés de fazer barulho para descerrar prematuramente a visão dos outros, às vezes com agravo dos nossos problemas. Se somos incompreendidos, o problema é da pessoa, sigamos em frente. E a gente fica exigindo que a pessoa entenda e a gente só agrava o problema. E não resolve nada. Ser criticados em razão de erros dos quais tenhamos incorrido, por que não nos resignarmos às próprias deficiências, retomando o caminho reto, sem reações e provocações, que somente dificultariam a nossa caminhada para frente. Se formos criticados por erros que cometemos, temos que nos resignar. Entender que realmente erramos, corrigir, voltar ao caminho reto e seguir em frente. Não adianta brigar, ficar com orgulho, ferido. Ah, me criticou. Gente, se eu fui merecedor de críticas, paciência, que a crítica chegue. Se abatidos na provação ou na enfermidade, por que insurgindo contra circunstâncias temporariamente menos felizes, a que nos encadeamos, desprezando as oportunidades de elevação em nosso próprio favor. Às vezes estamos abatidos por provações e enfermidades, começamos a maldizer Deus, a nos revoltarmos contra tudo, em vez de aproveitarmos a oportunidade para crescer, para aprender com aquela lição. Então temos que olhar com calma. Em quaisquer lances difíceis do cotidiano, adotemos a serenidade, olha que coisa importante, e tolerância. As duas forças básicas da paciência. Quem tem serenidade e tolerância se torna paciente. Porquanto, se não prescindimos da fé raciocinada, para não cairmos na cegueira do fanatismo, precisamos da paciência. Sem paciência não vamos seguir. Precisamos da meditação e autoanálise, a fim de que não venhamos a tombar nos desvarios da inquietação. Às vezes, por atitudes impensadas, caímos na inquietação. Erramos, sofremos. Gente, o Emmanuel deixa muito claro ali. Em todas as circunstâncias, sigamos em frente. Se nos prendermos àquilo que aconteceu, se nos revoltarmos, se ficarmos querendo que as pessoas se retratem com a gente não vai viver, não vai seguir. Precisamos seguir em frente, apesar das dificuldades, apesar das ofensas, das críticas, das incompreensões. Estejamos com o Cristo. Aquele que tem o Cristo no seu coração, ele segue em frente. Ele não se preocupa com o que os outros pensam, falam, na forma com que os outros agem. Ele segue em frente. Nós temos que ser retos nas nossas atitudes. E o outro é o outro. Ele vive a vida dele da forma que ele achar melhor. E ele arcará com as consequências de tudo aquilo. Vai chegar um momento que ele vai ter que se deparar, vai ter que refletir, vai ter que voltar atrás e corrigir tudo. E nós, se tivermos consciência, seguiremos o nosso caminho da melhor forma possível. Vamos fazer a nossa prece para que esse nosso domingo seja um domingo de paz, de harmonia, muita felicidade, porque todas as manhãs precisamos orar e fazer uma reflexão sobre a vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o nosso domingo seja um domingo de muita paz, de muita harmonia, que Deus derrame a misericórdia dele sobre todos nós. E que
hoje no convívio com os nossos amigos, nossos parentes, possamos ser tolerantes, pacientes e sigamos em frente. Até amanhã, se Deus quiser. Dê seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal para que a gente possa levar essa reflexão a mais pessoas. Que Jesus nos abençoe. Até amanhã.